Todos já votaram, senhor presidente? Posso dar continuidade? Falta só o vereador Moacir, o primeiro secretário, o vereador Juliano. Falta só o Moacir, aguardar um minutinho. Vereador Juliano, primeiro secretário, todos os vereadores presentes, pode dar continuidade aí à leitura a justificativa do projeto. Dando continuidade. 10. Assim sendo, estamos submetendo à apreciação dessa Casa de Leis, incluso o projeto de lei, cuja aprovação dará as condições de manutenção e ampliação de empregos formais diretos em nosso município, certo do acolhimento dos argumentos apresentados, do destacado espírito público que impera nessa Casa de Leis, e espero a aprovação desse projeto com a máxima urgência possível. Atenciosamente, Celso Fortes Palau, prefeito municipal. Projeto de Lei número 29/2020, legislativo. Da denominação do Centro Esportivo da cidade, toma outras providências. A Câmara Municipal de Igaratá aprova. Artigo 1º. Fica denominado Centro Esportivo Municipal Francisco Pinto de Moraes, o atual Centro Municipal de Esportes de Igaratá do Estado de São Paulo. Parágrafo 1º. O referido Centro Esportivo é composto por 2 campos de futebol, com arquibancada, outro com pista para caminhada, uma quadra poliesportiva, uma área instalada com aparelhos de ginástica, uma quadra para o jogo de malha, um vestiário e estacionamentos. Parágrafo 2º. O referido centro esportivo fica localizado bem próximo ao centro da cidade, cujas suas entradas são acessadas pela rua Abílio Rosendo da Silva, pela rua Adilson Befelute e pela rua José Antônio Ferreira, assim como também ao final da Avenida Francisco Lourenço. Artigo 2º. Deverá ser colocada a placa de identificação no centro, contendo a sua denominação. Artigo 3º. Caberá à Prefeitura Municipal de Igaratá a responsabilidade executiva dessa lei dentro do prazo de 60 dias. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução dessa lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário for. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Igaratá, 21 de dezembro de 2020, Benjamin de Lima, vereador. Histórico. Filho de Valdomiro Pinto de Moraes e de Francisca B. de Moraes, o seu Francisco Pinto de Moraes nasceu aos 18 dias do mês de agosto de 1929, no município de Jacareí, do estado de São Paulo. Vindo ainda criança para a cidade velha de Igaratá, o senhor Francisco morou durante o restante da sua infância e por todo o resto da sua vida na cidade velha de Igaratá, ainda vindo com a família para a nova sede na cidade no começo do ano de 1970. Por volta de 1956, senhor Francisco casou com Terezinha Souza de Moraes, qual teve 5 filhos, sendo eles José Roberto, Oscar Aparecido, Elcio José, Eni Aparecida Francisco Aparecido. Bem mais tarde, seus 5 filhos ganharam um irmão, Fábio de Souza Santos, este segundo casamento da senhora Terezinha, o qual se deu após o falecimento do senhor Francisco. O senhor Francisco trabalhou como tropeiro por muitos anos, quando transportava produtos dos produtores rurais na cidade até os armazéns, como leite e outros oriundos dos bairros mais afastados da cidade velha, como Morro Azul, Água Rasa, Boa Vista, Harmonia, Cruz Branca, Índios e outros. Assim como também transportava produtos oriundos do Rio do Peixe e de Jacareí e região. Depois que a represa se formou, o senhor Francisco atravessava os produtos por meio de barco, de uma margem a outra, para depois continuar o caminho usando os burros. Além de ser um trabalhador exíguo, o senhor Francisco teve atuação destacada no futebol da cidade velha Igaratá. Jogava de lateral esquerdo e era um ágil marcador e chicoteava a bola, inclusive por isso ganhando o apelido de Chico Lagarto.
Gostaria muito de jogar futebol e disputou inúmeros campeonatos representando o time da cidade velha Igaratá, foto anexa. Aliás, contavam os mais antigos que era um time de futebol, time temido em toda a região, que causava calafrios nos adversários, tanto era forte o time composto por excelentes jogadores de futebol, um deles, Chico Lagarto. Do futebol, Chico Lagarto deixou uma herança para a cidade, pois seus filhos também foram bons jogadores, inclusive fizeram parte do time principal da Cidade Nova, chamado na época de Esporte, por muitos anos. Portanto, seu legado foi muito ligado ao futebol da nossa cidade, tanto a velha como a nova, que se perpetuou por muitos por meio de seus filhos. Contudo, aos 41 anos de idade, novo ainda, o senhor Francisco veio a falecer, deixando muitas saudades aos seus familiares e ao grande número de amigos que fez durante a vida, por meio de seu trabalho e por meio do futebol. É o histórico. Câmara Municipal de Igaratá, 21 de dezembro de 2020, Benjamin de Lima, vereador. Os projetos do exercício... Tem a justificativa do projeto, senhor presidente? Por favor. Justificativa. Lá no Centro Esportivo Municipal de Esportes já havia uma placa com a denominação do senhor Francisco Pinto de Moraes, mas isso por vez da inauguração do primeiro campo de futebol da Cidade Nova. Só que faltava a denominação a ser confirmada por uma lei municipal, oriunda de um projeto de lei, se precisa ser aprovado por outros vereadores da cidade. Isso para que fique oficial a referida denominação, que por conhecimento já existe há quase 40 anos. Aliás, uma justíssima homenagem, porém, carecendo o caráter oficial e legal. O centro esportivo lá existe. Quando foi inaugurado, havia somente um campo principal de futebol e seu vestiário. Hoje, contudo, há mais instalações no local, como quadra poliesportiva, quadra de malha, área de ginástica, outro campo de futebol, estacionamentos, etc. Um centro de instalações englobando outras instalações públicas no município não é novidade. Haja vista o Centro Educacional Municipal Marina Judite de Souza, existe no bairro Jardim Rosilene, no qual engloba a EMEI Carlos Gomes e a EMEI Irmão Paulo Guimarães Nunes, e outras instalações, com o futuro campo de futebol de society, estacionamentos e estruturas temporárias para realizações de eventos, entre outros. Também pode-se citar o exemplo do Complexo Desportivo Constantino Vaz Guimarães, pelo Estádio de Atletismo Ícaro de Castro Melo, pelo Conjunto Aquático Caio Pompeu de Toledo e pelo Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro e o Palácio de Judô, entre outras instalações esportivas. Justificativo. Câmara Municipal de Igaratá, 21 de dezembro de 2020, Benjamin de Lima, vereador. Os projetos do exercício anterior já contam com os pareceres das comissões, já estavam à disposição dos vereadores e colocados no site da Câmara. Agora peço ao senhor segundo secretário, vereador Gabriel, faça a leitura dos demais projetos de lei deste exercício. Projeto de lei número 01/2021, legislativo, de autoria do vereador Gabriel, dispõe sobre a criação da Feira Livre do Agricultor e da outras providências. Encaminha as comissões permanentes e já colocado no sítio da Câmara, com cópias à disposição dos vereadores, já levado ao conhecimento dos vereadores na sessão anterior. Projeto de lei número 01/2021, legislativo, dispõe sobre a criação da Feira Livre do Agricultor e da outras providências. A Câmara Municipal de Igaratá aprova. Artigo 1. Fica criado a Feira Livre Municipal do Agricultor, que se destina à venda exclusivamente do varejo de produtos hortifrutigranjeiros, conservadas, pescadores, produtos derivados do leite, industrialização caseira, mel, bolos, pães, flores e artesanato produzido pelos produtores rurais familiares. Artigo 2. As atividades de comércio na Feira Livre Municipal do Agricultor só poderão ser exercidas por produtores rurais, grupo informal e entidade associativa categorizados e devidamente cadastrados junto ao município. Artigo 3. Para efeito dessa lei, estende-se: primeiro, produtor rural, pessoa física
caracterizado como agricultor familiar, com produção agropecuária própria, localizado dentro do território de Igaratá, devidamente cadastrado como feirante na Secretaria Municipal de Agricultura. 2. Grupo informal, produtores familiares organizados informalmente para desenvolver atividades com objetivos comuns, para a comercialização dos produtos da agricultura familiar produzidos por seus associados. 3. Entidade associativa, instituição representativa da agricultura familiar com personalidade jurídica formada com o objetivo de comercializar formalmente a produção de seus associados. Artigo 4. Na Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar poderão ser comercializados os seguintes produtos: carnes frescas, congeladas, defumados, derivados. 2. Bebidas. 3. Doces e salgados. 4. Frios e derivados. 5. Peixes. 6. Frutas, legumes. 7. Flores e artesanatos. 8. Geleias. 9. Conservas de produtos de origem vegetal e animal. 10. Flores naturais. 11. Outros produtos de fabricação própria. Parágrafo único. Os produtores de origem animal e vegetal só poderão ser comercializados na Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar se estiverem licenciados pela autoridade sanitária competente, devendo estar embalados e rotulados de acordo com as normas vigentes. Artigo 5º. Compete ao Executivo Municipal expedir o alvará de licença para o funcionamento da Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar, cadastrar os feirantes, a fiscalização, manutenção da ordem e da disciplina, assim como a segurança do expediente da Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar, recolher o lixo acondicionado pelos feirantes. Parágrafo único. Regulamentar, por meio de decreto, as formas de funcionamento, bem como horários da Feira Livre, além da forma de inspeção. Artigo 6º. Compete ao feirante: primeiro, acatar a instrução dos servidores municipais encarregados da fiscalização e de funcionamento da Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar. Segundo, observar no tratamento com o público boas maneiras e respeito. Terceiro, manter limpos e com anseio os vestuários e utensílios para as suas atividades e também o espaço que ocupar nas feiras livres, devendo acondicionar o lixo em embalagens adequadas e depositar em locais destinados para tal. Quarto, colocar balanças e medidas em local que permita ao comprador verificar com facilidade a exatidão do peso da mercadoria. Quinto, colocar tabela de preço. Sexto, aferir os pesos, balanças e medidas de acordo com as normas pertinentes indispensáveis ao comércio de seus produtos. Sétimo, apresentar a respectiva licença e documentos quando sancionados pela fiscalização. Oitavo, observar o Código de Defesa do Consumidor e a legislação sanitária. Artigo 7. É vedado ao feirante colocar mercadorias, embalagens, caixas e outros objetos fora do limite da barraca, vender gêneros impróprios para consumo, deteriorados ou condenados para fiscalização sanitária ou ainda sem peso ou medidas, deslocar a barraca dos pontos determinados pela administração da Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar, se negar a vender produtos fracionadamente nas proporções mínimas que foram fixadas, sonegar ou recusar vender mercadorias, lavar mercadorias no recinto das feiras livres. Artigo 6º. Na Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar também poderão ser realizadas shows e atrações artísticas em geral, desde que devidamente autorizados pela municipalidade e órgãos competentes. Artigo 9º. A Feira Livre do Agricultor Familiar ocorrerá uma vez a cada semana, em dia e local definido pelo Poder Executivo, através de decreto, preferencialmente fazendo a união com a Feira Municipal que já ocorre em nosso município. Artigo 10º. O Executivo Municipal regulamentará essa lei no que couber no prazo de até 60 dias. Artigo 11º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Igaratá, 1º de fevereiro de 2021, vereador Gabriel Gomes Priante de Jesus. Justificativa do projeto de lei número 1/2021 legislativo. O projeto tem a finalidade de estimular e organizar feiras livres do agricultor familiar
para que a população de nossa cidade, principalmente da zona rural, possa comercializar seus produtos de gêneros alimentícios e artesanatos. Esse projeto visa aproximar os produtores da sociedade civil, em geral, para que possam divulgar sua produção, gerando renda para suas famílias. As feiras poderão ocorrer uma vez por semana, se possível, em conjunto com a feira que já acontece no município. O dia e o local específico serão definidos pelo Poder Executivo. Outro objetivo seria demonstrar a diversidade que representam as tradições de nossa região, culinárias, costumes e artesanatos. Sendo assim, apresento o projeto de lei para apreciação dos nobres pares e suas posteriores aprovação. É a justificativa. Câmara Municipal de Igaratá, 1º de fevereiro de 2021, vereador Gabriel Gomes Priante de Jesus. Projeto de lei número 02/2021, legislativo, de autoria dos vereadores Silvio, Gabriel e Albert, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação pelo Poder Público Executivo Municipal de relatório mensal de interesse público dos atos publicados pela Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, encaminhado ao jurídico e já colocado no site da Câmara, com cópias à disposição dos vereadores, já levado ao conhecimento dos vereadores na sessão anterior. Projeto de lei número 02/2021, legislativo, dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação pelo Poder Público Executivo Municipal de relatório mensal de interesse público dos atos praticados pela Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura. A Câmara Municipal de Igaratá aprova. Artigo 1º. Fica determinado o responsável pela Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura do município de Igaratá, através de seu secretário municipal, a obrigatoriedade de publicar mensalmente as seguintes informações através do Diário Oficial Eletrônico do município. Primeiro, informar dia, mês e ano e localidade da solicitação de certidão de uso e ocupação do solo, movimentação de terra e podas de árvore, bem como as respectivas compensações. Segundo, nome do requerente com a data de solicitação de certidões de uso e ocupação de solo, movimentação da terra, cortes e podas de árvores. Terceiro, informar dia, mês, ano e localidade da expedição da certidão solicitada, estando deferida ou indeferida, divulgando a data de solicitação no documento. Parágrafo único. Informar simplificadamente se a certidão está deferida ou indeferida. E no caso de indeferimento, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura deverá informar ao requerente os motivos. Artigo 2º. A informação em diário oficial eletrônico deverá conter todas as informações constantes nos incisos do artigo 1º de forma simplificada. Parágrafo único. Havendo necessidade de retificação do ato, a Secretaria deverá informar através de certidão os motivos ocasionados. Artigo 3º. A fiscalização para o cumprimento desta lei será realizada pelos órgãos fiscalizadores do Poder Público. Parágrafo único. A não divulgação dos dados acarretará desrespeito à legislação vigente, podendo incluir sofrer penalizações previstas na legislação. Artigo 4. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Igaratá, 1º de fevereiro de 2021, vereador Silvio Jorge Alves da Silva, vereador Gabriel Gomes Priante de Jesus e vereador Albert Luiz de Castro. Justificativa do projeto de lei número 02/2021, legislativo. Esse projeto de lei tem o objetivo de promover maior transparência dos atos municipais, garantindo a qualquer cidadão o direito de acesso à informação, podendo realizar solicitações, elogios, sugestões, reclamações ou qualquer tipo de manifestação. O acesso à informação permite ao cidadão verificar como está sendo analisado os requerimentos, garantindo celeridade processual, organização e veiculação do ato. Ajudar na fiscalização municipal, a inibir loteamentos clandestinos, movimentação de terras, construção, cortes e podas de árvores sem autorização municipal. No que se refere às custas da veicularização, o município não terá custo, uma vez que as divulgações serão em diário oficial eletrônico. O estímulo à transparência pública é um dos objetivos essenciais da moderna administração. A ampliação da divulgação dos atos municipais contribui para o fortalecimento da democracia
prestigia e desenvolve noções de cidadania e incentiva o controle social sobre os atos da gestão. Nesse contexto, resta evidente a necessidade da aprovação desse projeto de lei. A sociedade merece essa proximidade e transparência para melhor conhecimento dos atos públicos, com a finalidade de fazer imperar a probidade administrativa na sua mais ampla acepção. Diante do exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres membros dessa casa para aprovação do projeto de lei em tela. Câmara Municipal de Igaratá, 1º de fevereiro de 2021, vereador Silvio Jorge Alves da Silva, vereador Gabriel Gomes Friano de Jesus e vereador Albert Luiz de Castro. Projeto de lei número 03/2021, legislativo, da denominação a concha acústica da Praça 30 de Dezembro, Ramiro Gomes de Moraes, e toma outras providências. A Câmara Municipal de Igaratá aprova. Artigo 1º. Fica denominada a concha acústica Altamiro Bispo da Silva, a concha acústica da Praça 30 de Dezembro, Ramiro Gomes de Moraes, situada no centro da cidade de Igaratá, no estado de São Paulo. Parágrafo único. A concha acústica a que se refere no caput deste artigo está sendo construída por meio de um projeto aprovado dentro do Programa Município de Interesse Turístico, o MIT, do Governo do Estado de São Paulo. Artigo 2. Deverá ser colocada placa de identificação na concha acústica contendo sua denominação. Artigo 3. Caberá à Prefeitura Municipal de Igaratá a responsabilidade executiva desta lei dentro do prazo de 60 dias. Artigo 4. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário for. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Igaratá, 9 de fevereiro de 2021, vereador Albert Luiz de Castro. Histórico. Altamiro Bispo da Silva foi um cidadão brasileiro nascido no estado de São Paulo no dia 7 de agosto de 1957, na cidade de São Paulo. Na década de 1980, mudou-se para a cidade de Santa Isabel, São Paulo, e por volta de 1982 chegou a Igaratá, no então denominado loteamento Camargo Imóveis, com o intuito de erguer ali seu lar. Foi responsável por várias melhorias no que seria hoje os bairros Mirante da Serra, Recanto das Águas, Recanto de Igaratá e Chácara Jaguari, como o primeiro orelhão na localidade. Também fez reivindicações junto à Sabesp, todas encabeçadas por ele e demais integrantes da Associação de Moradores da época, entre outras, todas certificadas e de grande ajuda ao desenvolvimento daqueles bairros. Altamiro Bispo da Silva, morador de Igaratá, também era compositor e por várias vezes foram vistos por moradores daquela época e daquele bairro em reuniões simples, em bares, em calçadas com violão em punho, cantando com alegria e distração no que os acompanhava. Hoje, em poucas horas, nos bairros que um dia foi conhecido como Camargo Imóveis, em conversa com moradores, é possível identificar o carinho, respeito e, acima de tudo, a contribuição essencial ao local, que realmente amou e ajudou a todos o quanto possível. A semente plantada por Altamiro segue em nome e rostos de filhos, netos e bisnetos, que, seguindo os passos dele hoje, fizeram de Igaratá o seu lar. Compositor, cantor e, antes de tudo, alguém que sonhou e fez por seu local aquilo que os que amam podem e devem fazer. O legado segue em nomes e casas de todos os seus familiares e amigos no bairro e na cidade. O senhor Altamiro teve 2 filhas, Elaine Cristina da Silva e Eveli Brito Paz. Deixou também 3 netos, João Pedro Silva Lima, Felipe da Silva Mota e Júlia Robson da Silva, e o bisneto, Heitor Silva Mota. Sua mãe também morava em Igaratá, a senhora Amélia Bispo da Silva. Esse histórico, com vistas
a dar prosseguimento na nomeação do palco da Praça 30 de Dezembro, Ramiro Gomes de Moraes. É o histórico. Câmara Municipal de Igaratá, 9 de fevereiro de 2021, vereador Albert Luiz de Castro. Projeto de Lei número 04/2021, Legislativo. Institui rotas turísticas no município de Igaratá e toma outras providências. A Câmara Municipal de Igaratá aprova. Artigo 1. Ficam instituídas as rotas turísticas do município de Igaratá, composta. Primeiro, Rota do Morro Azul, Cidade Velha, aproximadamente 41 km, com fortes subidas e descidas, vista panorâmica do Vale do Paraíba. Saída do Pátio da Matriz, passa pelo centro, desce pela estrada municipal do Rio do Peixe, antes da ponte do Ribeirão das Palmeiras, entra sentido Cidade Velha, segue até ela, submersa na represa do Jaguari. Dali, retorna até acessar a entrada do Rio do Peixe, novamente. Ali, vira à direita e passa pela ponte do Ribeirão das Palmeiras. Na encruzilhada, sobe sentido Morro Azul, no pico do Morro Azul, e desce à esquerda sentido Rio das Cobras. Mantém-se sempre entrando às direitas, desce sentido até a fazenda do Espólio de Ignácio Fortes, onde vira à direita. Sobe até encontrar com a estrada de acesso à represa. Ali, vira à esquerda e segue descendo até a represa do Jaguari. Segue sentido Capela de Santo Antônio, no bairro Parque Alpina. Desce sentido Cidade, na encruzilhada, vira à esquerda e segue para chegar até a cidade na Igreja Matriz. Segundo, Rota Caminho do Peão, aproximadamente 44 km, fortes subidas e descidas, parte do Caminho dos Tropeiros. Saída do Pátio da Matriz, passa pelo centro, segue pela rua Irineu Priante Chaves, segue até Maria Bicuda, chegando lá, vira à direita e logo à esquerda. Sobe sentido Ponte da Roseira. Ao chegar próximo à ponte, antes dela, entra à direita sentido Zé Mandico. Chegando no cotovelo, em frente à sua propriedade, vira à direita e segue até chegar em um encontramento em T, onde vira à esquerda sentido Estrada Municipal José Augusto Barbosa. Chegando nela, vira à esquerda e segue sentido Bairro dos Machados, até um triângulo, onde desce sentido ao bairro do Peão. Depois, segue em subida, passando pela Bica da Água até o Peão. De lá, retorna pelo mesmo caminho até a Bica da Água. Dali, vira à direita, desce sentido Boa Vista, passando pela Cruz da Divisa. Quando chegar no acesso a Boa Vista, segue à esquerda, passando pela Travessa do Alto, chegando no ponto de ônibus. Dali, desce à esquerda, sentido Bairro Alto. Passa pelas capelas da Rosa Mística e de Nossa Senhora do Livramento. Segue sentido a cidade, passando pela Ponte da Roseira, sobe, desce, vira à direita e logo à esquerda, na Maria Bicuda, segue para chegar à cidade até a Igreja Matriz. Terceira, Rota Serra da Boa Vista, aproximadamente 48 km, fortes subidas e descidas, ponto mais alto do município de Igaratá, a 1.050 metros de altitude, vista panorâmica do Vale do Paraíba. Saída do Pátio da Matriz, passa pelo centro, segue pelo caminho alternativo, passa ao lado da Represa das Palmeiras, segue sentido Jardim Panorama, passa pelo lago ao lado do KM 29, da rodovia Dom Pedro I, segue sentido Montanhês, na encruzilhada em T, vira à esquerda, sentido Boa Vista, passa pelas capelas de Nossa Senhora do Livramento de Igaratá e da Rosa Mística, passa pelo núcleo do bairro Boa Vista, sobe pela estrada municipal que liga a divisa com Nazaré Paulista, passando pela capela de Santa Luzia, sentido Serra da Boa Vista, lá no alto, na divisa, vira à esquerda, sentido ao ponto mais alto do município, sentido a rodovia Dom Pedro I, KM 37.
Saindo neste KM, passa por baixo da rodovia, vira à direita, segue margeando pelo sentido contrário da rodovia, passa por baixo da rodovia novamente, segue sentido bairro do Livramento de Nazaré Paulista. Assim que descer um forte morro de asfalto, depois da capela de Nossa Senhora do Livramento, entra à direita, sobe em sentido ao casarão, chegando neste, vira à direita, sentido a divisa novamente. Naquele ponto, desce reto até a Boa Vista novamente. Passa cortando o bairro, passando em frente à capela de São Roque, em sentido à rodovia Dom Pedro I, KM 32. Passa por baixo da rodovia, segue sentido bairro da Figueira, segue sentido Água Branca, na encruzilhada em T, vira à direita. Sobe em sentido ao Vilagem de Igaratá, no outro cruzamento em T, e segue sentido à rodovia Dom Pedro I, KM 26. Saindo no acostamento da rodovia, segue para chegar à cidade até a Matriz. Quarto, rota Rio das Cobras, aproximadamente 57 km, fortes subidas e descidas, com 3 aparições do Rio das Cobras. Saída do Pátio da Matriz, passa pelo centro, desce pela Estrada Municipal do Rio do Peixe, passa pela Ponte do Ribeirão das Palmeiras, na encruzilhada, sobe sentido Morro Azul. Do pico do Morro Azul, desce à esquerda, sentido Rio das Cobras. Logo, a 940 metros, vira à direita, descendo sentido Rio das Cobras. No final de uma longa subida, entra à direita em um eucaliptal. Segunda entrada, segue até uma baia do Rio das Cobras. Dali, retorna até o ponto da estrada desse acesso. Vira à direita, subindo, e depois passa pela ponte do Rio das Cobras, segue sentido Santo Agostinho, na primeira encruzilhada inteira, pelo local conhecido como Morro dos Escravos. Na segunda encruzilhada em T, vire à esquerda sentido Barreiro, passa novamente sobre uma ponte do Rio das Cobras, sobe e segue até chegar numa terceira encruzilhada em T, onde novamente vira à esquerda sentido Cruz Branca, onde até a capela de Nossa Senhora da Aparecida. Dali, vem sentido cidade, passando em frente à Capela do Divino Espírito Santo, no bairro do Harmonia. Depois de encruzilhada em Y, vira à esquerda sentido Rio das Cobras, até o final dessa estradinha. Ali, vira à direita sentido eucaliptal, até o final dessa nova estradinha. Ali, vira à esquerda e segue em uma longa subida pelo eucaliptal até o acesso a 800 metros antes do pico do Morro Azul, onde vira à direita sentido Bairro Alto, na primeira encruzilhada em T. Vira à esquerda, descendo um forte morro pela estrada Maria Amélia da Silva. No seu final, vira à esquerda, sobe sentido Bairro do Cubatão, desce e passa em frente a uma cachoeirinha e a uma outra capela de Santo Antônio. Segue em frente até a encruzilhada, onde vira à esquerda e segue para chegar à cidade até a Igreja Matriz. Quinto, rota Represa do Jaguari, aproximadamente 46 metros, vista da represa, 46 quilômetros, vista da represa. Saída do Pátio da Matriz, passa pelo centro, segue pela rodovia Dom Pedro I, a partir do KM 24, sentido Jacareí. Sai da rodovia no KM 20 e entra sentido Fazenda São Pedro, depois do KM 4+200 da estrada municipal. Entra à esquerda, segue até o encruzilhada em Y, onde segue em frente, depois continua e segue à esquerda. Sobe sentido a Capela Cruz da Eva, passa por uma água sobre uma pedra na estrada e pela capela, e sai próximo ao antigo alambique. Do seu lado esquerdo, sobe o morrinho assim que acaba a subida, em um cruzamento em T. Vira à esquerda e segue sentido Estrada dos Brotas. Chegando nela, segue passando em frente à capela de Nossa Senhora dos Brotas. Segue passando em frente ao pesqueiro Chimazã,
seguindo sentido rodovia Dom Pedro I, KM-19. Sai no acostamento e segue até o KM-16, sentido sul, onde entra à direita e passa por cima da rodovia. Desce sentido bairro Águas de Garatá. Segue até o acesso ao Canto das Águas. Ali, entra e vem em sentido à represa. Vira à esquerda e segue sentido ao bairro direita e desce sentido Antigo Parquinho, onde vira à esquerda, numa forte descidinha. Já no bairro Paraíso, Solar Almeida Prado, segue passando pelo restaurante Castelinho, em sentido à rodovia Dom Pedro I, KM-19, atrás do posto da Polícia Rodoviária Estadual, saindo no acostamento, segue para chegar à cidade até a matriz. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, incluir novas rotas e pontos turísticos a partir de desmembramento ou fusão com pontos já discriminados. Artigo 2. A rota turística do município de Garatá tem base o desenvolvimento do potencial turístico e os seguintes objetivos. Primeiro, turismo local e regional. Segundo, fortalecimento, ampliação e desenvolvimento da produção local nas áreas turísticas, cultural e gastronômica. Terceiro, incentivo aos empreendimentos turísticos. Quarto, incentivo à organização produtiva das comunidades locais relacionadas ao turismo, ao artesanato e à geração de novas fontes de emprego e renda. Quinto, um contato mais direto e genuíno com a natureza, a agricultura e as tradições locais. Artigo 3º. São considerados atrativos turísticos para efeito da presente lei todos os locais de interesse turísticos, por seu aspecto cultural, histórico, natural, gastronômico e de entretenimento no território abrangido pelo município e disposto na presente lei. Parágrafo único. Inclui-se no disposto do caput deste artigo os seguintes atrativos turísticos. Primeiro, represas e cachoeiras. Segundo, rios, lagos, morros e matas. Terceiro, os empreendimentos de cunho turístico e cultural. Artigo 4º. Fica ao poder público autorizado a firmar parcerias a fim de apoiar as atividades da rota turística do município de Garatá. Quinto, fica ao cargo de Poder Executivo regulamentar a presente lei por meio de decreto. Artigo 6º. As despesas decorrentes das disposições contidas nesta lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Garatá, 5 de fevereiro de 2021. Vereador Albert Luiz de Castro. Vai acabar o tempo? Tá.